sou Aurelene Vidal, sou da Pastoral do Menor, trabalho na área de infância já há 20 anos, sou assistente social e essa é uma temática que eu tenho muita paixão, que é trabalhar sobretudo o sistema de garantia de direito e a articulação dos órgãos que integram esse sistema. O módulo que eu vou trabalhar na Escola de Conselhos é o módulo de articulação dos conselhos e trabalho em rede, que hoje é fundamental para a área da infância, considerando a complexidade do trabalho do conselheiro tutelar e do conselheiro de direito, sobretudo, porque o conselheiro tutelar está na ponta do atendimento e o conselho de direito vai formular a política, ele vai deliberar a política, ele vai avaliar as políticas públicas. Então, um conselho, necessariamente, ele precisa do outro nessa articulação em rede. Esse trabalho em rede é um conceito bem atual, que hoje em dia ele se faz necessário, né? Ele vem muito forte nessa realidade da infância, que é uma realidade muito complexa. Nós temos hoje vários viés que envolvem a infância, de dificuldades mesmo. Nós temos desde as violações de direitos, questão da escola, do direito à convivência familiar e comunitária, do abuso e da exploração sexual. Nós temos a questão mesmo da saúde. Então, assim, são vários elementos que cercam essa criança e esse adolescente, para qual esses dois conselhos têm que dar respostas. O conselho tutelar na atuação direta, né, da garantia de que essa violação ela seja cessada, e o conselho de direito na formulação e deliberação dessa política. E o ideal é que isso seja feito a partir das demandas que chegam do conselho tutelar. Então, o estatuto ele é muito claro quando ele fala da necessidade de integração entre esses dois conselhos. Um conselho está na ponta, recebendo todas essas demandas de violação de direito, reúne-se com o conselho de direito para discutir as demandas necessárias a partir do que chega no conselho tutelar, e o conselho de direito vai tomar as suas decisões através das suas resoluções, para que ele possa cessar essa violação de direito através das políticas que ele vai dali demandar. Então, a gente percebe que são dois órgãos que eles têm que andar muito juntos. Eu digo que são dois órgãos que são irmãos dentro do sistema, porque eles precisam andar juntos. E aí nós temos que superar, às vezes, algumas dificuldades que a gente encontra, sendo bem claro para os conselheiros que estão vendo esse vídeo, que o Conselho de Direito ele não é inimigo do Conselho Tutelar e vice-versa, mas os dois eles têm que caminharem juntos, e quando for necessário, é claro, eles vão ter ações que às vezes a gente vai precisar corrigir alguns equívocos que aconteçam num conselho ou outro, mas isso não quer dizer que os dois conselhos estejam de lados diferentes. O lado maior que a gente tem que observar é o lado da infância, é o direito daquela criança que está sendo violada. Então, o módulo ele tem isso muito forte. Ele quer trabalhar esse sistema de garantia de direito, a importância do trabalho em rede. Então, como é um conceito novo, às vezes a gente tem dificuldade. Às vezes a gente pensa que é adentrar demais na celeuma do outro, nós vamos perder alguns poderes que aquele conselho tem. Isso não é verdade. Quando a gente começa um trabalho de articulação em rede, essa ação ela vai ficar mais fortalecida, tá certo? E é interessante os conselheiros compreenderem que hoje a gente não vive mais de forma isolada. Eu não posso mais fazer o meu trabalho isolado, eu não posso mais ter as minhas reuniões, seja no Conselho de Direito ou no Conselho Tutelar, de forma isolada. Eu preciso estar sempre de forma dinâmica, como o sistema propõe, articulando com vários órgãos do sistema de garantia de direito, que nós vamos ver isso no módulo também. Qual é o papel do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria, da Polícia, das ONGs que fazem um trabalho de atuação com crianças e adolescentes? Qual é o trabalho desses órgãos? Como é que eles estão trabalhando? Qual é o meu papel enquanto Conselho Tutelar e Conselho de Direito dentro da atuação desses órgãos, junto com esses órgãos, na perspectiva mesmo da proteção integral de criança e adolescente? Então, isso nós vamos ver durante o módulo todo, e fazendo sempre indicações de leitura que possam favorecer o aprofundamento dessas questões. Uma coisa que que a gente tem muito claro hoje é que não dá mais para sermos atuantes ou trabalhadores ou militantes da área da infância sem sermos também pesquisadores dessa área.
Então, como a situação ela é complexa, ela exige de nós também mais leitura, mais conhecimento dessa complexidade. Quem está no papel de conselho tutelar não pode nunca, em hipótese alguma, se deixar levar pelo senso comum de falas que estão expostas por exemplo, redução da maioridade penal, quando a gente não tem leitura sobre isso. Então, as indicações de leitura do módulo, ela vai subsidiar o conselheiro para que ele possa ter uma atuação melhor. Então, nós vamos estar discutindo desde a necessidade da articulação em rede, entender essa complexidade social que essa criança e esse adolescente, eles estão envolvidos, certo? Ela não é uma realidade fácil. Quem já foi conselheiro, que vai estar fazendo esse módulo, sabe disso. Ela é uma realidade bem ampla. Então, o módulo ele vai também buscar dar elementos para que a gente consiga fazer leituras mais amplas dessa realidade que a gente está. Por isso que nós vamos trabalhar também como fazer um plano de ação de modo participativo. A gente vai ver isso dentro do módulo, certo? A questão da rede, hoje, ela introduz essa nova cultura de dialogar com o outro e dialogar de uma forma respeitosa, de uma forma que eu escute esse outro ator que está junto comigo nessa dinâmica, mas que eu também saiba qual é o meu papel. Então, é fundamental que o conselheiro tutelar e o conselheiro de direito saibam do seu papel. O papel que está posto no Estatuto da Criança e do Adolescente e também na Constituição Federal, que vai falar da primazia, da prioridade absoluta de criança e adolescente. Então, assim, isso é muito importante, nós rompermos esses paradigmas velhos que nós tínhamos de cada um por si, Deus por todos. Não é mais assim, tá certo? Implica também essa participação, essa articulação e integração da complementariedade das ações. Então, nós vamos estar nos complementando nessas ações do nosso cotidiano, do cotidiano dos dois conselhos, do cotidiano dos outros atores. A ideia é nós superarmos essas dicotomias de quem é melhor, ou o que é meu e o que é teu. Nós temos que ter clareza de que a criança é nossa, então nós temos que cuidar. Isso, o Estatuto, ele vem romper com isso de que o que acontece da porta de dentro numa casa é de responsabilidade da família. Ele vem dizer não, é responsabilidade nossa. E, sobretudo, o conselheiro tutelar sua, porque é o órgão por excelência que tem esse papel. Então, eu digo sempre que é o órgão que tem que buscar de forma mais urgente saber o seu papel e saber a importância do conselho tutelar na articulação do sistema de garantia de direito, porque ele vai subsidiar esse sistema nas políticas que estão faltando no município onde ele está atuando. E também vamos ver muito no módulo a resolução 113 do CONANDA, que é a resolução que ela vai parametrizar o sistema de garantia de direito. O sistema de garantia de direito, ele vai dizer quais órgãos compõem esse sistema, que políticas compõem esse sistema, como é que ele se articula, como é que ele funciona, vai trazer elementos para a gente, para que a gente saiba qual é o nosso papel. Isso é uma resolução que todo conselheiro de direito e conselheiro tutelar ele tem que ler. Então, nós vamos trabalhar isso muito no módulo. A prova ela está feita em cima desse material que vocês vai ser apresentado no módulo. Então, assim, vocês vão ter que ler bastante para fazer a prova. Vocês vão ter que conhecer a resolução 113, que é uma resolução desafiadora, porque ela vai trazer para a gente vários elementos de como é que a gente vai romper com esse paradigma do isolamento que a gente tem muito forte, né? O artigo 1º do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente constitui na articulação e integração das instâncias públicas, governamentais e da sociedade civil. Então, nós vamos estar transitando durante o módulo todo o tempo nesses dois meios, governo e sociedade civil, porque a gente sabe que os dois eles se complementam. Até porque uma instituição da sociedade civil, quando ela faz um atendimento previsto na lei, previsto no estatuto, ela está fazendo um serviço público. Então, assim, ela não pode fazer também de forma isolada. E o conselheiro de direito, uma das suas atribuições também é estar averiguando como é que essas instituições estão trabalhando. Então, assim, para a gente perceber a importância da articulação do sistema. O sistema ele é muito integrado, ele é muito... a gente costuma dizer, que eu particularmente, que ele tem uma alma feminina. Ele é leve.
E aí, às vezes, a gente complica ele com os entraves, às vezes, muitas vezes, pessoais e do próprio órgão, por questões de falta, às vezes, das condições de trabalho necessárias e tudo. Mas a gente não pode deixar que isso seja um empecilho para que a gente não leve o nosso dever adiante. Então, essa é uma questão que vai ser muito discutida no módulo, né? Também a resolução 103, ela vai trabalhar com a aplicação dos instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção de defesa. A gente vai ver muito isso. Que mecanismos são esses? Quem é que promove essa defesa? Como é que a gente promove? Que órgãos estão dentro do sistema de garantia de direito, no eixo da defesa, no eixo da proteção e do controle social? A resolução 103, ela vai ampliar um pouco mais o leque dos 3 eixos, né? Porque ela vai trazer outros atores que a gente não discutia muito. Então, isso é muito interessante para o conselheiro tutelar entender e ajudar nesse processo de articulação, tá certo? Esse sistema, né, que é o sistema de garantia de direito, ele articula-se com todos os sistemas nacionais. Então, assim, uma coisa que a gente precisa compreender e considerar e levar em conta no nosso trabalho é a questão da articulação com as outras secretarias, com as outras políticas como saúde, educação, habitação. A gente precisa ter claro que a criança que está tendo um direito violado, ela é responsabilidade de todos. E aí cabem a esses 2 órgãos, sobretudo dentro do Conselho, dentro do Sistema de Garantia, dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, eles incidirem de forma mais altiva e eficaz para que, de fato, a gente tenha uma outra história de criança e adolescente no nosso país, certo? E nós vamos ver bem como é que funciona essa engrenagem do sistema de garantia de direito, quais são seus órgãos, como é que, quando um desses órgãos ele para de funcionar, e a gente vai apresentar uma imagem para trabalhar isso, como quando que um desses órgãos ele para de funcionar, todos os outros órgãos eles começam a empenar. Então, isso é muito importante que a gente tenha clareza e consiga refletir. Quando o meu papel não está sendo feito, acaba que o do outro fica prejudicado. E a rede que a gente fala tanto, ela começa a se encher de furos. Quando essa rede ela fica com furos, é porque algum desses órgãos eles não estão fazendo seu papel. E aí eu acho que o módulo ele tem esse sentido também de nos fazer entender qual é o nosso papel de cada um dentro desse sistema de garantia de direito nesse processo de articulação e formulação de política pública. Vamos trabalhar também no módulo o estudo de caso, que é um instrumento fundamental para a atuação do Conselho Tutelar. Nós vamos estar vendo um material sobre isso, com indicação de leituras também, e entender que cada caso ele é único, porque às vezes nós temos a impressão de que porque uma criança, por exemplo, ela foi abusada, a situação dela é igual para todas as crianças que sofreram abuso, e não é. Cada criança é única e a situação de vida dela e a situação que a levou àquela situação de abuso também ela é única. Então, o conselheiro tutelar que está na ponta desse atendimento, ele tem que ter esse olhar diferenciado. Nós vamos estar vendo isso no módulo, que cada caso é único. Como é que a gente estrutura um estudo de caso? Que elementos eu tenho que considerar no estudo de caso para que aquela criança ela não seja revitimizada? O que é revitimizar essa criança? Nós, mais uma vez, fazemos com que ela sofra violência que ela já vinha sofrendo. Então, assim, eu tenho que ter muito cuidado. O conselheiro tutelar não precisa ser formado, né? Isso é bom, porque é uma pessoa comum da comunidade que sente essas necessidades, mas ele tem que ter sensibilidade e ele tem que ter curiosidade para estudar e entender esses fenômenos sociais que estão postos hoje e que eles vão lidar com ele. Então, quando nós estivermos vendo o estudo de caso, a gente vai ver muito isso, que cada caso é único. Como é que eu percebo isso, né? Compreender as particularidades de cada caso e considerar que tem um singular e o plural em cada sujeito que está envolvido naquele contexto da violação. Isso é muito importante, porque a partir desse estudo de caso é que eu vou ter elementos suficientes para levar essa situação às esferas responsáveis, como o Judiciário, o Ministério Público, e discutir mesmo as políticas públicas para o enfrentamento dessa situação. Então, o estudo de caso ele é um instrumento importantíssimo para a atuação do Conselho Tutelar, tá certo? E a gente vai estar focando
bastante nessa questão do estudo de caso. E entender que cada caso é único não significa descontextualizá-lo. Esse único não quer dizer que ele está fora do contexto, daquele contexto de comunidade que ele tá certo? Entendê-lo como parte da situação social coletiva. Cada indivíduo expressa o coletivo e ele vivencia uma realidade conjuntural determinada. Então, assim, nós vamos ter que compreender isso para nós atuarmos junto a essa realidade dessas crianças e adolescentes que estão aí, que nós estamos aí para prestarmos um serviço bom. E nisso a Escola de Conselho, ela vem para fortalecer essa atuação do Conselho Tutelar e do Conselho de Direito, para que a gente consiga, de forma sistemática, a partir das formações continuadas, chegarmos a um patamar, né, quem dera, de não termos mais tanta violação de direito acontecendo com nossas crianças e adolescentes. E aí temos mesmo essa articulação com a compreensão dos papéis dos seus órgãos e compreender, reforço mais uma vez, não é trabalhar isolado, mas é trabalhar articulado. Não é perder a sua autonomia, mas é usar essa autonomia em favor de todo o sistema de garantia de direitos. Vamos também trabalhar no módulo a importância de fazermos um diagnóstico participativo, como é que esse diagnóstico é feito, por que um diagnóstico ele é importante para a ação do Conselho? Porque a porta de entrada da violação de direitos ela vem pelo Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar ele vai saber quantas violações de direito ele teve em relação ao abuso da exploração sexual, ao direito à educação, ao direito à saúde, à moradia, à alimentação, convivência familiar e comunitária. Então, a partir dessa porta de entrada, junto com o sistema de garantia de direito e mais especificamente com o Conselho de Direito, o município vai poder elaborar o seu diagnóstico. O Conselho de Direito ele tem isso como premissa legal da elaboração do diagnóstico. Então, ele vai, a partir dos dados que o Conselho Tutelar subsidia ao Conselho de Direito, elaborar um diagnóstico com a participação da comunidade, com a participação dos conselheiros, de outros órgãos que se façam importante ser convidado para pensar mesmo um diagnóstico onde a gente possa dar conta de incidirmos de forma mais eficaz nas situações de violação. E aí eu deixo um exemplo, cara, às vezes a gente diz assim, mas no município está acontecendo muito determinada situação. E aí você pergunta, sim, mas quantos casos concretos aconteceu no ano de 2015? Eu não sei, mas como você não sabe? Como é que eu vou discutir uma política pública se eu não tenho isso documentado? E aí uma vez um conselheiro olhou para mim e disse, sim, mas a gente está cansado de tanto papel. Eu digo, mas infelizmente o papel ainda é necessário, porque são eles que vão nos dar elemento para dizer a quantidade de violações de direito aconteceu naquela política, naquele serviço, ou mesmo numa situação intrafamiliar. Então, assim, eu preciso ter dados para que gere uma discussão política e, a partir daí, eu possa transformar isso numa política com a deliberação do Conselho de Direito. Então, diagnosticar a realidade é fundamental para esses dois órgãos. É fundamental que a porta de entrada ela dê elementos e subsídio para o Conselho de Direito e para os outros órgãos que atuam no sistema de garantia de direito. Então, não sei se vocês conseguem perceber a importância do trabalho articulado em rede, né? Ninguém está isolado. Eu não estou isolado, mesmo que às vezes eu tenha uma compreensão errônea de que porque o Conselho Tutelar está num bairro mais afastado e às vezes o CMDCA está no bairro mais próximo, está dentro de alguma secretaria, a gente não consegue perceber a importância dessa articulação. E aí a gente acaba, eu digo isso porque eu acompanho muitos municípios nessa discussão e às vezes a gente vê muito isso. Acaba que eu faço o meu aqui e o outro conselho faz o dele lá. Isso não pode, isso a gente tem que romper. Isso a gente espera sinceramente que a escola de conselho ajude a romper isso. Porque os dois órgãos eles estão ligados sim, quando eu tenho uma porta de entrada e eu tenho outro órgão que formula política. Então a articulação ela tem que se dar nesse campo. Eu tenho que trazer as informações necessárias para me pensar a política que vai mudar a realidade da infância no município onde eu estou. E quem está me ouvindo agora, às vezes vai pensar, mas ela fala isso porque ela está lá em Fortaleza, às vezes essas dificuldades, quem não está no dia a dia não percebe, ou elas são muitas.
Mas uma coisa eu digo para vocês, conselheiros que conseguiram, ou conselhos até todo, que conseguiram superar essa dicotomia de trabalhar de forma individualizada e entender o seu papel dentro da rede de sistema de garantia, deram uma grande contribuição para a política pública local. Então, é possível, sim, da gente fazer isso, certo? Então, esse é um tema que a gente vai trabalhar com bastante incidência, que é como é que eu faço um diagnóstico participativo, compreender a importância desse, fazer simulação mesmo de diagnóstico durante o nosso módulo, para que a gente possa entender. E aí a ideia é que quando a gente saia dos módulos, a gente possa voltar para o nosso local, para a nossa prática e levar o que a gente aprendeu, porque não adianta a gente ficar com as informações guardadas e que elas não saiam da gaveta e que acaba que não vão servir. Então, eu acho que esse é o grande diferencial de ter uma formação mais sistemática que, tanto à distância, como indicação de leitura, com prova, porque pode nos dar elementos para saber o que realmente está ficando nesse sistema, nesses atores desse sistema de garantia de direito, são muito importantes, que é o Conselho Tutelar e o Conselho de Direito. Há quem diga que o Conselho Tutelar é a menina dos olhos do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, é um órgão muito importante, né? E queria também trazer presente essa questão da importância de vocês se dedicarem mesmo aos modos, de estudarem, das indicações de leituras que vão ser passadas, que vocês possam estar atentos para ela e lendo, porque vai ser necessário, que vocês vão ter prova que vai ser passada. Então, assim, todo o material de leitura do módulo está indicado para que vocês façam as leituras, acessem na internet e possam estar desenvolvendo, para além de uma boa prova, que sejam elementos para uma boa prática, que é isso que a gente quer, para além de só participar e ter uma boa nota no curso, mas é participar e levar isso para a prática de vocês, com todas as dificuldades que a prática vai trazer. De falta de carro, às vezes de falta de dono para imprimir um documento, às vezes a falta de um telefone porque pifou e ainda não mandou ajeitar, mas assim, a gente sabe também que quando o compromisso ele vem acima de tudo isso, a gente dá um jeito, consegue superar. Não estou dizendo aqui que o conselheiro ele vai ter que servir de mártir, não é isso. Mas ele vai ter que atuar de forma conjunta, articulada, séria, qualificada acima de tudo. Então, o papel da escola, ela tem muito isso, da qualificação mesmo, de quem vai estar atuando no dia a dia dos conselhos. Então, se deu para entender bem, o Conselho de Direitos, que vocês já viram em outro módulo, ele tem um papel de formulação, de deliberação da política. Deliberar, a gente diz sempre que não é pedir. Então, o Conselho de Direito ele não pede que o município faça. Ele delibera que o município faça. Ele tem um poder maior do que um conselho consultivo, ele é um conselho deliberativo. Se nós imaginarmos o sistema de garantia de direito nessa integração, na necessidade dessa integração, o que vai acontecer? Eu tenho um espaço, que é o Conselho de Direito, que delibera a política e que dali eu vou, sociedade civil e governo, que estão lá junto discutindo, vendo as demandas da necessidade das crianças e adolescentes daquele município, vão estar deliberando. Para além disso, eu ainda tenho esse conselho tutelar que vai me trazer elementos para nós estarmos deliberando sobre a política pública. Então, o sistema de garantia de direitos, que está na resolução 113 do SINASE, que parametriza e regulamenta, porque a resolução 113 ela vai regulamentar o que é o sistema e como é que ele deve funcionar, certo? Se a gente tiver um olhar mais atento, a gente consegue perceber o sistema no nosso município. Às vezes a gente pode dizer assim, mas aquele órgão ali está mais frágil, ele não faz o que ele tem que fazer. Então aí compete a gente também a chegar junto desse órgão e dizer, opa, peraí ainda, vamos pensar aqui o que é o sistema. Como é que a gente trabalha articulado em rede? Qual é a necessidade que o judiciário tem de trabalhar articulado com o Conselho Tutelar ou com o Conselho de Direito? Qual é a necessidade do Ministério Público, que são órgãos do sistema de justiça, e às vezes a gente consegue ter uma dificuldade de compreender que eles também estão na mesma altura que todos os órgãos do sistema de garantia de direito. Não tem nenhum aqui, está todo mundo aqui. Nós estamos para deliberar a política, para
promoção e defesa da garantia de direitos humanos de criança e adolescente. Então, não tem ninguém que seja melhor ou pior, tá certo? Talvez sejam órgãos que ajam de forma diferenciada pela qualificação técnica, que isso aí qualquer um pode ter. Então, quando eu compreendo isso, e eu tenho uma postura mais proativa, e eu sei do meu papel, posso, se necessário for, é claro, chegar para um órgão do sistema com o próprio dizer, olha, promotor, essa situação que está acontecendo, ela precisa de uma atuação do Ministério Público, ou chegar no próprio juiz, no sistema de justiça, no judiciário, e também colocar. E isso quando eu sei do meu papel, quando eu sei o que eu tenho que fazer e quando eu não extrapolo a minha competência legal, porque o conselheiro tutelar ele tem uma competência legal e o conselho de direito também. Então, quando a gente compreende os papéis, por isso a importância da articulação em rede, do trabalho articulado em rede, quando cada órgão compreende o seu papel, quando nós conseguimos nos desnudar muitas vezes, né, dessas questões pessoais ou também institucionais, no caso muito diretamente do sistema de justiça, quando a gente consegue se desnudar e compreender que nós estamos ali em busca da melhoria e da superação da violação de direito daquela criança e adolescente, o que ocorre? Aí o sistema começa a funcionar legal. Porque eu não estou passando em cima de ninguém e eu não estou também deixando de fazer o meu papel. Então, trabalhar em rede hoje pressupõe isso. Pode parecer difícil, quando você começar a ver os módulos e o vídeo, você vai dizer, mas isso é muito difícil, porque às vezes nós temos dificuldade de acessar alguns órgãos, nós temos dificuldade de chegar mesmo até no conselho de direito, mas quando um conselho tutelar está empoderado do seu papel, ele ganha o respeito da comunidade, ele entende qual é o seu papel dentro desse sistema, ele passa a ter uma visibilidade maior e ele passa a subsidiar também esses outros órgãos para a elaboração das políticas públicas, para a discussão das políticas públicas. Então, assim, essa integração que tem que haver entre o Conselho Tutelar e o Conselho de Direito, falo isso muito forte porque são os dois órgãos dentro do sistema que eles estão mais próximos, porque um é porta de entrada e o outro delibera política, ele envolve também todos os outros atores. Então, nós não vamos estar trabalhando de forma isolada, tá certo? É muito importante que esses órgãos eles compreendam os seus papéis. Então, leiam o material de todos os modos que está sendo dado. Vocês, eu sei que às vezes a gente está cansado, passa o dia trabalhando, mas é de suma importância para que nós consigamos vencer essa realidade que nós temos hoje de violação de direito, porque senão a gente não precisava existir. Se não tivesse violação de direito, o Conselho Tutelar não precisava existir. Para superarmos essas situações de violação, é necessário que vocês entendam o papel de vocês, que vocês compreendam qual é a função de vocês, que vocês leiam, sobretudo o Estatuto da Criança e Adolescente, os artigos que se referem a vocês, para que vocês nunca estejam subalternos, mas também não queiram estar acima de ninguém, mas estejam na medida certa, fazendo o que tem que fazer. E isso também vale para o Conselho de Direito, como órgão deliberativo, certo? Articular a rede é um papel do Conselho de Direito, e a gente vai ver isso durante o módulo. Fazer diagnóstico, entender a realidade e agir em cima da realidade é um papel do Conselho de Direito. Isso está em todas as resoluções do CONANDA, quando fala do Conselho de Direito. Então, o CONANDA ele é um órgão que vai parametrizar o funcionamento desse sistema e, portanto, dos órgãos que estão nesse sistema. Então, assim, são coisas que nós não podemos fugir. O Conselho de Direito ele não pode fugir dessa atribuição. Então, uma coisa que nós temos que nos perguntar quando voltarmos para as nossas casas depois dessas formações com o CMDCA, o que está sendo feito? Que diagnóstico a gente está trabalhando no município para entender a realidade de violação de direito? Como é que a gente faz o diagnóstico? Porque aí vocês já vão ter visto o módulo, vocês vão entender como é que faz o diagnóstico participativo. Que elementos a gente tem que considerar nesse diagnóstico, tá certo? Para a gente poder entender o que é isso e nós podermos daí intervir de forma mais eficaz. Isso é muito importante que fique claro. Esses dois órgãos, dentro do sistema de garantia de direito, dentro do trabalho em rede, na área da infância, é de suma importância.
sabendo dos seus papéis, das suas competências, dos seus limites legais também, para que eles juntos eles possam mexer, muitas vezes, com situações que se arrastam há muitos anos nos municípios, que a gente não consegue fazer nada, certo? Então, é aquele ditado mesmo, água mole e pedra dura, tanto bate até que for.